Isso era uma máquina, velho. Um trator. A galera pode falar o que for do Vitor. Foi o melhor da época. O Alex lutou 7 vezes em 2 anos. Ele não conseguiu fazer isso. Como é a preparação física e o treinamento dos melhores lutadores. Como eles treinam quando eles estão fora do tatame ou do ringue. É isso que nós vamos conferir hoje. Vem comigo que agora vamos reagir ao treinamento e condicionamento físico de atletas famosos no mundo da luta. Um dos maiores atletas de todos os tempos aí. O cara foi um dos ícones do wrestling americano. E depois dos 30 ele foi para MMA. Então, meu irmão, um atleta de alto nível. E como vocês estão vendo aí, galera, ele tá fazendo educativos, né, com a barra livre, que eu sou altamente a favor, onde a gente utiliza tanto movimentos de perna quanto de membro superior que ele está fazendo. Isso a gente tem muito no LPO, né? O LPO é todo um levantamento de peso olímpico. Óbvio que a gente tem os exercícios específicos do LPO, mas os educativos, que são todos esses que ele está fazendo aí, que vem desenvolvimento, vem remada curvada, vem vários exercícios, onde tu trabalha todo o processo de levantamento olímpico e, para mim, na minha visão, melhor levantamento de peso que tem para o atleta. Esse é um tipo de exercício onde eu colocaria, né, na vida do atleta num momento mais de base, que vocês estão vendo que ele não está utilizando com muita potência, ele está fazendo movimentos um pouco mais de manutenção, ele está fortalecendo o corpo de uma maneira mais global do que buscando o desenvolvimento da força explosiva e da potência, né? Por exemplo, eu não posso julgar esse tipo de movimento, se é certo ou se é errado para a luta ou para qualquer outro esporte. A preparação física é igual ao treinamento específico de cada esporte. É uma arte, mano. Saca? Cada treinador tem uma visão, cada treinador tem um caminho. Então, preparação física é a mesma coisa. O preparador físico, ele tem um feeling para cada atleta, para cada pessoa, para prescrição, né, da atividade. E cada período do ciclo de treinamento tem uma fase aí a ser seguido, um tipo de força a ser feito. Isso depende muito de cada atleta, galera. A galera acha que as gerações, né, antigas aí do mundo da luta não utilizavam da preparação física. Estão muito enganados, galera. A preparação física, ela vem com o esporte de rendimento já há muitas décadas. Escola americana, escola soviética, a escola alemã, certo? A escola cubana são muito desenvolvidas. Então, galera, preparação física já existe há muito tempo no esporte olímpico e na luta, galera, desde que o MMA, o Vale Tudo, se colocou, já começou com essa cultura. A galera utiliza muito do levantamento de peso e é o melhor lugar para desenvolvimento de força pura, força máxima, na hipertrofia e potência, que é o que vai somar contigo na hora da tua competição. Mas lembrando, tudo isso é muito calculado, com uma boa periodização, tá certo? Onde tu vai passar por todas essas fases de acordo com a tua necessidade. Então procura um preparador físico com experiência aí na tua modalidade, que ele vai saber te orientar, galera. É fundamental chegar no alto rendimento, uma boa preparação física. Eu concordo que, tipo, 60%, eu acho que 50% a 60% da luta é condicionamento físico. Eu concordo, mas eu diria que não adianta o cara ter o VO2 máximo 75, mas não ter o psicológico em ordem, porque esse gás na hora que ele tem, essa preparação física que ele tem, vai ser puxado para trás, tá ligado? E aquele cara que tem 60 de VO2 máximo, meu irmão, se ele tiver um bom psicológico, ele vai conseguir render mais do que aquele que tem o ápice total do atleta, tá ligado? Então é muito relativo isso. Se tu tem os 5 pilares de formação, pilar técnico, tático, físico, psicológico e alimentação, um dos 5 tiver errado, tu vai ser cobrado na hora do rendimento na tua prova, tá ligado? Independente da modalidade que seja, esses 5 pilares são o que levam a gente ao ápice do rendimento, tá ligado? Como é que eu posso fazer uma preparação psicológica forte? Se eu não errar nas metas traçadas, eu não errei na alimentação, eu não errei na preparação física, eu não errei na preparação técnica e tática, meu psicológico está bem mais forte. Agora, se eu
fui rompendo metas a serem seguidas, treinamentos aonde hoje eu tô cansado, não vou. Isso na hora H vai te cobrar, a tua preparação psicológica não vai estar tão forte. Então é importante que tu conheça o atleta que tu tem em mão. O campeão, ele pensa 24 horas no seu trabalho, saca? Ele pensa 24 horas. O lutador, ele pensa 24 horas em luta. Ele pode não estar treinando o físico dele, mas ele está treinando a mente dele, ele está estudando, ele está se desenvolvendo. Então, cara, isso é fundamental. O campeão não trabalha 8 horas por dia. O campeão trabalha 24 horas por dia, tá certo? Você quer ser campeão, meu irmão? É 24 horas. Se não tá pensando 24 horas no seu ofício, meu irmão, tu não vai chegar ao ápice da tua profissão. Dormir bem também faz parte. Se alimentar bem, suplementar corretamente, que um atleta de alto rendimento, ele não consegue suplementar algumas situações da fisiologia, tá certo? Dificilmente a gente tem um atleta de alto rendimento que não necessita de suplementos na sua preparação. Não tem como falar de suplementos e não falar da Growth. Clica aí no link fixado nos comentários, utilize o meu cupom RANGEL, o melhor custo-benefício do mercado e os suplementos mais testados do Brasil. Os melhores, galera, estão aí com a Growth. Tá vendo, galera, que tudo é peso livre? Meu irmão, peso livre, unilateral, movimentos aonde é o que acontece em luta. Então, quanto mais exercícios unilaterais, melhor para você. Lutador precisa treinar com peso livre, galera. É fundamental. Peso livre é o melhor trabalho de preparação física que existe. Eu sempre falo que máquina, ela te assessora com a possibilidade de trabalhar com lesão. Então, é importante a gente saber prescrever de acordo com o nosso atleta. Então, olha lá, galera. Muita gente pensa que preparação física com musculação a gente deve fazer igual a bodybuilder faz. Não, galera. A gente tem que entender que algumas valências físicas, elas te tornam um pouco mais lento. Quando eu quero trabalhar numa faixa um pouco mais na base, que é o que se faz na força pura, força máxima e na hipertrofia, esse tipo de trabalho te deixa lento, tá certo? Quando eu passo do trabalho de base, né, e proteção articular, que é muito importante todo atleta passar, a gente entra no trabalho pré-competição, aonde eu já vou para força para potência, para força explosiva, aonde eu trabalho mais especificamente aquela fibra muscular de uma forma que vai somar no movimento. O movimento lutador, ele é rápido. Qual é a equação que pode medir a potência do teu golpe? É a massa vezes a aceleração. Então não foquem no movimento muito forte, foquem na velocidade, tá certo? A velocidade é o que te dá poder no golpe. Um golpe carregado pode ser muito forte, mas é lento, não vai pegar, tá certo? Então não pensa no golpe muito forte, pensa no golpe potente, explosivo, rápido. Para ser mais específico, galera, a equação da força que a gente pode medir é a massa vezes a aceleração, que no caso é a potência do golpe, tá certo? Tríceps, fica fortinho. Esse é o que dá um impacto forte na cabeça dos meninos. Qual que é a musculatura agonista do soco? É o teu tríceps e o teu peitoral. É tudo que empurra. Toda a musculatura que envolve a empurrada é tríceps e peitoral. Tudo que puxa, então a musculatura agonista ao movimento de soco é a cadeia posterior. Que aí vem bíceps, né, para puxar, e posterior, a tua musculatura das costas. Isso puxa, isso empurra. Se tu não tiver bem trabalhado, bem relaxado, galera, então não adianta. Eu falo pros bodybuilders, cara, quando eles vão fazer foto comigo nos eventos, a mão dos caras faz assim, velho, ó. Aí eu falo, calma, mano, não recruta dessa forma, não vai subir no palco. Tu não vai subir no palco pra se apresentar lá. Agora tu vai lutar, meu irmão. Levanta a guarda sem fazer força. Então a galera pensa que a guarda tu tem que fazer forte, tem que estar contraído. Não, galera, nesse momento aqui eu tenho que estar relaxado, pronto pra reagir. Se eu tô contraído, eu vou ter que fazer muito mais força, tá certo? Isso era uma máquina, velho. Um trator. Brock Lesnar, um dos maiores, eu acho que o MMA, um cara que naturalmente devia bater 150 quilos, velho. E ainda na época que não tinha controle do TRT, vixe. Esse cara é um monstro, velho. Ele saiu de qual? Ele veio do WWE antes ou foi pra lá depois da luta? O WWE, pra quem não conhece, é o antigo Telecats do Brasil. São lutas combinadas, mas galera, tem muito impacto entre eles, viu? Road Wrestling Entertainment. Ai. A primeira vez que eu fui pra Tailândia, velho, passava WWE em horário
nobre, velho. Depois do WWE, passava a briga de galo. E depois da briga de galo vinha o Muay Thai. Isso já era 10 horas da noite. Isso na Tailândia, velho. É incrível como o povo gosta disso lá, velho. Eu particularmente, eu não sou um apreciador, mas tem gente que diz, é combinado. Meu irmão, que combinado que pode dar errado, viu? E os caras se sangram o tempo todo. É porrada real, velho. Eu fiz muito. Eu empurrava carro. Eu virava pneu. Batia pneu. Quem é que nunca imitou o Rock Balboa, velho? Só que é aquilo que eu falo, galera. Esse tipo de trabalho, ele é mais específico pro momento pré-competição. Momento de base é força pura, raça. Com segurança, a gente desenvolve o nosso atleta num trabalho de força pura. Óbvio, se tu não é ainda um atleta, tu vai se desenvolver, a gente vai fazer uma adaptação e tal. Mas o atleta que trabalha comigo, ele não para de treinar, velho. Ou ele tá em trabalho de base, ou ele tá em trabalho de pré-competição. Quando eu tô com o meu atleta lá no trabalho de base, ele continua fazendo treino natural durante o dia, né, ali com o grupo, né, da luta, mas na musculação eu periodizo para ele ali, ou eu, ou os preparadores específicos, onde a gente trabalha entre força pura e hipertrofia, dependendo do caso do nosso atleta. Para proteção articular, galera, a gente deve trabalhar com hipertrofia. Isso é a fase mais segura, onde tu vai estar trabalhando força, tu vai estar preparando o corpo dele para já passar para força pura e depois a potência no período ali pré-competição. A gente deve saber sentir os momentos de trocar essas fases aí. Então, agora esse movimento aí, ó, ele tá fazendo potência, velho. Experimentem fazer isso, galera. Quer ter um soco forte? Faz isso, sai do chão, ou se não tiver o banquinho, bate a palma da mão e volta pro chão. Nesse caso aí ele tá trabalhando o cardio dele, né, e também a força específica de alguns ângulos do movimento. O lutador de MMA, ele tem que estar pronto para levantar isso, né, isso é fundamental. Tu vê que aí o que o Brock Lesnar, ele é um cara onde ele busca a aplicação do wrestling. A luta dele era muito focada nisso, ele levava pra grade. E cara, é ali, ó, vê que ele tá na posição de ataque do wrestling, tá ligado? Então ele tem que ter isso ali, ele tem que ter esse arranque naquela posição. E não adianta, ou fazer isso só pra cima, não vai, tem que ser específico, velho. Então a gente começa a colocar movimentos que simulam alguns movimentos da luta. O Jon Jones a gente já é um caso bem legal de ser analisado, velho. O Jon Jones, ele passou por um período de adaptação para subir de categoria, certo? Saca? Então ele tá muito grande. Ele passou por um momento de trabalho de hipertrofia e força pura muito grande. Olha o tamanho do cara, velho. Meu Deus do céu, o tamanho do sujeito, velho. Então ele passou por um período onde ele só fez trabalho de ganho de peso. Aí o que a gente faz? A gente diminui o trabalho de luta e aumenta a ingestão calórica e o trabalho de força pura e hipertrofia, né? Isso muito bem trabalhado ali para que ele não fique tão lento, né? Mas esse cara é um exemplo muito forte, né? Ó, tu vê que aí ele já tá no momento, ele tá mais levinho do que naquele boxe ali que ele estava fazendo. Mesmo assim, peso pesado. Ele sempre foi um cara que teve dificuldade em baixar de peso, né? Ele tá isolando bem, tá fazendo um movimento onde pega muitos abdutores de perna e já trabalhando bem cadeia posterior ali, fazendo esse movimento interessante, hein, velho? Então, tem até uma maratona, corridas de costas, sabia? E é comprovado o benefício desse movimento para compensação, velho. Tu já viu que tu não caminha para trás? Tudo no corpo humano a gente trabalha com equilíbrio. Se tu tiver cadeia anterior muito forte e cadeia posterior muito fraca, tu vai ter lesões. Pensa que o nosso corpo, ele funciona, as tuas articulações já funcionam dessa forma aqui, ó. Imagina, tem um buraquinho ali. Se tu tiver uma musculatura desse lado muito forte, uma musculatura desse lado muito fraca, o que vai acontecer? Tu vai ter uma descompensação. Tu vai ser puxado mais para um lado do que para o outro, vai forçar o teu corpo de uma forma que vai lesionar. O que tá acontecendo? Uma descompensação. Tu tá com um desequilíbrio muscular bastante forte, ele tem que equilibrar. E essa é uma forma de equilibrar. Nada para trás. A gente dá muito pouca ênfase ao fortalecimento de cadeia posterior. Pode ver, a galera vai fazer vou fazer fortalecimento para perna. Só quer fazer cadeia anterior, velho. Saca? Só cadeia anterior. Não esquece que tem ângulos para tu trabalhar a cadeia posterior e é o que mais protege o teu joelho, velho. Saca? E pensa no joelho, pensa na coluna dessa forma. Por que a gente lesiona a coluna? Se tu tiver um abdômen fraco, qual é o músculo que vai fazer força? Os eretores da coluna. Então, se tu tem um abdômen fraco, quem vai fazer força é o antagonista da posição ereta, que é os eretores da coluna. Então, a gente tem que fazer um fortalecimento
alongamento de abdômen para tirar essa pressão demasiada da tua cadeia posterior. Então, abdômen forte é fundamental para a saúde da tua coluna. Abdômen forte é fundamental para a saúde do teu joelho. Por isso que eu falo pra galera, pilates é a melhor coisa, velho. Galera, musculação é fundamental, velho. É igual aquele ditado, falem mal, mas falem de mim. É igual na musculação, treina mal, mas faz musculação, velho. Não, treina mal em relação ao, não tô fazendo direito à periodização. Mas faça. Vai fazer mais mal tu não fazer do que fazer um trabalho de força equivocado, tá ligado? Quer garantia de soma no teu trabalho? Faça musculação. O educador físico na academia vai te ajudar aí, pode não ser um especialista na preparação física para tua modalidade, mas ele vai saber não diminuir. Musculação é o que todo ser humano precisa fazer, velho. Musculação. Quando alguém fala para mim, mas quero sair do sedentarismo, o que eu faço? Musculação, velho. Musculação é a melhor coisa que a gente pode fazer. Com cautela, com calma. Musculação é o último exercício que a gente vai largando. Eu não vou conseguir lutar até o final da minha vida, mas a musculação vai me acompanhar até o final da minha vida. Adaptando, mas ela vai ser parceira da minha vida. Essa escadinha de agilidade é fundamental, velho. Isso é muito bom para acordar o cérebro. Trabalhar a coordenação e tem muita coisa, né? Dá para fazer muito exercício de coordenação. Footwork tem que estar em ordem. E tu fazer esses trabalhos variados de footwork é importante. É por isso que eu gosto muito dos educativos de corrida. No atletismo tem muito, cara. A galera pode falar o que for do Vitor. É igual o que falam do Ayrton Senna, tá ligado? Foi o melhor da época. Se o atleta não tiver um pouco disso, um pouco desse isolamento social, esse ego um pouco avantajado, tu não vai fazer coisas diferentes, tá ligado? E são caras que mudaram as suas épocas, velho. É que o Vitor mudou, velho. O Vitor puxou uma geração, irmão. Saca? Tu vê que, foi o primeiro campeão do UFC brasileiro cair. Com quantos anos? Foi 18, se eu não me engano, né? Foi muito novinho. Querendo ou não, é um cara que puxou o nível da galera. Ele puxou uma geração, tá ligado? Ele não só era um lutador brabo, ele era um atleta, cara. Esse cara é um atleta, tá ligado? E como todo atleta de ponta, velho, ele tem que largar a sua vida social, ele abdica de muita coisa. E às vezes isso é mal visto. Eu presenciei algumas situações onde eu não faria a mesma coisa, né? Mas não vou julgar. E tu viu como combina ali? Ele faz movimentos de potência e também de força. Força bem... Estão num momento pré-competitivo, pelo que eu tô sentindo. Mas a questão da força, né? Eles podem até tá fazendo o específico de cadeia fechada e tal. É mais ligado à parte pré-competitiva. Eles estão trabalhando mais potência. Com esse peso aí, já é um trabalho de força, né? Já não muito ligado à potência, né? Já é mais força mesmo. É muito, muito importante pro atleta, velho. E com certeza deve ter um preparador físico ali junto, periodizando, cuidando para que a preparação física some no trabalho deles, que é a luta, né, cara? Pô, olha só esse treino aí do Durinho, cara. Primeiro ele tá ali fazendo um trabalho, aquele simulador ali de escalada. Cara, isso é muito massa. Na minha época, a gente fazia escadaria, mas não dá para trabalhar perna e braço ao mesmo tempo. Olha o carrinho. Cara, isso aí na minha época não tinha, a gente empurrava, era carro mesmo. Só que via um dentro do carro, pisando no freio, porque depois que tu pega o embalo, tu deixa de fazer força, tá ligado? Vai pisando no freio, dosando a velocidade e a gente ia empurrando aquele carro, meu irmão. Aí já dá pra ver que ele já tá no momento já de pré-competição, já é um trabalho já mais ligado à potência e não num trabalho de força pura, tá ligado? Tanto que ele já demonstra exercícios combinados de endurance, onde ele já tá trabalhando a resistência, né? Então é bem interessante isso daí. Recuperação ativa, tá bem já perto da luta, cara. Pode ter certeza que ele já tá no momento, já tá no mês da luta já. Isso é muito interessante porque ele tá fazendo o gesto motor, ele tá mais focado ali na resistência, não no foco do movimento por inteiro. Eu não posso julgar por uma imagem. Quando eu falo julgamento, eu não posso julgar aquele movimento, poderia ser mais amplo, menos amplo. A gente tá trabalhando a resistência. Quando eu trabalho a resistência, eu não preciso trabalhar com amplitude completa, né? Então, naquele caso ali tá servindo, né? Vê que a preparação física é toda voltada pro específico, cara. Isso é muito interessante, velho. Cara, antigamente a gente fazia os movimentos e participava muito da produção dos exercícios a serem feitos. Pouquíssimos educadores físicos eram atletas da luta. Então eles traziam pro mundo da luta o conhecimento acadêmico, mas não tinham conhecimento empírico para fazer a mesclagem e a transposição da preparação, tá entendendo?
entendendo? Que a gente tem que entender. Não adianta eu fazer uma preparação física que não some com o meu esporte. Assim, trabalho de base, eu não vou fazer movimentos na musculação de luta, mas no momento pré-competição eu tenho que estar associando sim, sabe? Então, às vezes, eu vejo muita gente falando, vai pra academia pra ficar fazendo movimento de luta na musculação. Pô, a galera não sabe qual que é o momento daquele atleta, tá ligado? Então, às vezes, o cara pega por exemplo, um crossover e fica simulando um movimento de luta, saca? Fazendo um movimento de soco, pega uma barra e fica trabalhando a potência ali com o movimento de extensão do braço. Cara, isso é muito interessante no mesociclo ali do atleta, quando ele já tá no pré-competição. A galera tem que entender e parar de julgar o atleta. Se ele achar ruim, meu irmão, deixa ele achar, vai reclamar. Eu sou contra, sim, o atleta precisar fazer exercícios combinados dentro de uma academia e ele tá lá e pega 3, 4 máquinas que é a exclusividade, tá ligado? Aí eu sou contra isso. Por isso que é muito legal os estúdios de preparação física, que ele consegue fazer a mesclagem, a aplicação do treino pensado, tá ligado? Deixar pro atleta fazer o trabalho dele na academia sozinho é complicado. Eu gosto muito ter um espaço específico pro preparador físico e gosto muito do treinador estar junto. É uma coisa que eu indico muito. O cara é de alto nível, o treinador de luta e o preparador físico em conjunto, no momento ali pré-competição, é muito interessante. Agora o bocal. Quando tu faz uma contração abdominal ou qualquer outro músculo, o toque, essa batidinha faz com que o teu cérebro mande comando para ele recrutar mais fibras, né? Então, ele tá ali batendo, ele tá aumentando a contração muscular do abdômen. Aquele músculo está sendo maior atendido ali, a atenção do cérebro está mandando mais comando para que mais fibras sejam contraídas. Isso é um trabalho de base adequado, tá ligado? Fundamental o atleta fazer um trabalho de força, ganho de força, força máxima, força pura. Se tu tem um trabalho que tu nunca faz esse tipo de força, tu vai ficar estagnado no limite físico, tá ligado? Tu não passa de nível. Por isso que a gente fala, fez uma periodização, chegou na tua luta, por exemplo, no nosso caso, pós-luta, faz uma semana de parada, dependendo das lesões, se não cure as lesões e volte a fazer um trabalho de hipertrofia, força pura, força máxima, e aí sim, isso depende muito de quando vai lutar novamente, e entre em outro ciclo de potência. Isso tudo são ciclos. Por isso que eu falo, quando o Alex lutou 7 vezes em 2 anos, ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu fazer um trabalho de base. Ele ficou em trabalho pré-competição durante 2 anos, durante 7 ciclos, cara. E com todos os compromissos de campeão, tá ligado? Eu gosto muito de fazer, em câmera lenta, movimentos de step de luta, fazendo com que os atletas, olhando um no olho do outro, sintam e identifiquem e tem que imitar a execução do movimento que o outro faz. E isso tu vai aprendendo a espelhar. Porque não adianta, cara, o lutador a gente vê pelos pés, tá ligado? Só que eu não posso olhar pros pés. Eu tenho que identificar o movimento que ele tá fazendo, olhando pra ele. Também não gosto de olhar no olho, eu gosto de olhar na linha do peito, do queixo, tá ligado? Quando ele estiver baixo, eu olho aqui, eu não olho no olho. Então, são várias possibilidades. Já tentou fazer o teu atleta executar os movimentos de olho fechado? Pede ali pra ele com tranquilidade, vai circulando ele, fazendo com que ele demonstre a percepção e ligado à tua voz só pela audição, que a gente é muito ligado à visão, né? Então, tu aprender a desconectar, ele ter mais equilíbrio, controle do corpo, seguindo outros sentidos, é muito importante. Isso é pliometria, isso está trabalhando bastante a unilateral ali no caso, mas a pliometria a gente trabalha com salto. É um dos melhores sistemas de desenvolvimento de potência de membro que tem. É bem interessante, a galera que não conhece aí, conhecer a pliometria é muito legal. Onde na luta tu faz movimento com os 2 pés no chão? Quase nenhum. Tu sempre é um pé e outro. Então, quanto mais movimentos a gente fizer unilateral, melhor. Ele está trabalhando isoladamente os dois, ele já é um atleta de alto nível. Se tu tem um atleta em menor nível, por exemplo, tá voltando de lesão, não faça isso com a perna machucada, isso depende da prescrição para cada um, né? Então, se tu tá com o joelho machucado, não faz esse salto e volta num pé só. Isso tem que fazer parte da tua evolução. Olha lá, ele traz, viu que ele tá trabalhando na fase excêntrica do movimento? Ele traz com os 2 e volta devagar, olha lá. Traz com os 2 e volta devagar. Concluindo, galera, preparação física é uma arte fundamental dentro da preparação de um atleta, tá certo? Eu falo para todo mundo, cara, que são os 5 pilares de todo o atleta. Pilar técnico, tático, físico, que é o que a gente está conversando agora, psicológico e
a alimentação. Se desenvolva, busque conhecimento, busque associação a profissionais que vão somar na tua carreira. E como todo atleta, a gente não tem a alimentação adequada, de acordo com nossa rotina de treino e trabalho, na grande maioria. Então, lá, utiliza o meu cupom RANGEL, vai lá que tem um desconto no site da Growth, melhor linha de suplementos que você pode encontrar. Se você curtiu o nosso vídeo, dá o like aí, não esquece, galera, se inscreve no canal e deixa aí no comentário sua sugestão. Isso era uma máquina, velho, um trator. Brock Lesnar, um dos maiores, eu acho que o MMA é um cara que naturalmente devia bater 150 quilos, velho. E ainda na época que não tinha controle de TRT. Bicho, Road Wrestling Entertainment. Ai, ai, ai.